Olá, estamos começando mais um Conversa Paralela aqui do curso de Administração e hoje com um convidado especial que é a nossa colega Clara, né, vai estar apresentando para a gente, que está à frente do projeto do podcast do curso de Administração esse semestre. Então fala um pouquinho desse nosso convidado, Clara. Bom, gente, nosso convidado de hoje é super especial. Eu tenho uma. Meu Deus. Vou começar aqui falando que ele tem um impacto local gigantesco. Ele é um nome de peso com o assunto logística, gestão estratégica, processos, inovação, principalmente setor portuário e setor de transportes. Ele é diretor comercial da Companhia Porto Piauí, professor de pós-graduação, fundador da Loginov, que é uma consultoria especializada em projetos logísticos, atua com formação executiva no Brasil e fora dele, é PhD em Logística e Transporte pela Universidade de Marselha, na França, e atualmente faz pós-doutorado na UFSC. Com mais de 15 anos na atuação do setor, ele liderou operações logísticas nacionais e internacionais, já foi CEO de startups, passou por cargos executivos em empresas como HMS, Câmara Brasil Argentina, uma trajetória mista, que mistura administração no Brasil, fora dele, processos, um desenvolvimento de pessoas Gestão. gigantesco. Nossa, então a gente vai ter muito o que conversar hoje, né? Vamos, trazendo um pouco para o Brasil, se viu onde é que ele vem? Ele veio, ele não Nem é de fora, internacional, não. Eu Não. pensei que ele fosse com um currículo desse, mas ele é cearense, cearense raiz, né? Torce pro Ceará, gosta de esportes, é muito família, e ele vai falar agora, né? Doutor Igor Ponte, seja bem-vindo. Conta um pouquinho dessa sua trajetória, dessa sua formação, saindo do Ceará para a França, voltando e terminando aqui com a gente no Piauí. Terminando não, né? Seguindo carreira aqui no Piauí. Então, seja bem-vindo. Bem, muito obrigado. É uma grande satisfação estar aqui no ICEV, podendo contribuir, né, com a formação dos alunos e compartilhando um pouco da nossa vivência, da nossa história. A minha história tem vários caminhos, né, e essa reflexão do falar, né, de onde veio e como chegou aqui, eu acho que sempre nos remete a pensar sobre o passado e ver o quanto foi feito, o quanto foi produzido. E é bom quando a Né? gente tem um sucesso, né? É bom, não sei se é o sucesso, mas pessoalmente, assim, eu me considero um caso de sucesso. Então, né? Pelas barreiras que foram vencidas, pelas dificuldades, né? Aos 30 anos eu constatei que eu tinha alguns problemas, né? Que eu já sabia, só tive a certeza, né? Tinha um problema de vista, tinha um problema de concentração muito sério, muito grave, né? Um lapso de memória, e tudo isso eu descobri depois de passar quase 20 anos tentando ser um bom aluno e não conseguindo. Né? Isso eu fui chegar a essas constatações quando eu já estava saindo da faculdade. Né? Então, a minha vida foi marcada pela a dificuldade de seguir o que uma criança normal seguiria. superação o tempo todo, né? Exatamente. Sobretudo porque eu tinha em casa dois gênios, que eram meus dois irmãos, o mais velho e a mais nova. Ah, mas o filho do meio sempre é o que dá mais trabalho. Era eu, a ovelha negra, né? E o problema não é ser a ovelha negra, é ter parâmetros muito elevados, né? Sim. Então, era cobrança em cima de cobrança, né? O modelo educacional da minha mãe era aquele da cobrar, olha teu irmão, olha tua irmã e tal. E aí você sente-se também, né? Claro que a mãe não faz isso por maldade, faz tentando estimular, mas ao mesmo tempo te coloca numa posição que ou tu aceita aquela condição e se conforma com ela, né? Ou então você vai ter sérios problemas psicológicos, né? Eu acho que fiquei com as sequelas ainda psicológicas, mas eu consegui, né, a fruto de muito esforço, de muito foco, né, dadas as minhas limitações, eu aprendi a conviver com elas, né, para mim estudar, para mim ler, tem que ter um ambiente todo propício para isso, né? Eu tenho que construir ali um ambiente, não é todo dia, não é toda hora, mas mesmo assim eu fui, né, dentro dessas limitações, terminei uma faculdade, fiz um mestrado na UFC, e em paralelo eu sempre trabalhei, né? Então essa vida do trabalhar e do estudar, essa vida árdua, né? A minha vida foi marcada por isso.
E o trabalho sempre foi muito importante na minha vida porque eu fui testando, né, o que eu me via fazendo e o que eu não me via, né? Então a minha mãe sempre foi empreendedora, teve comércio, então em alguns momentos que eu dizia eu não quero estudar, ela dizia então você vai ficar na loja. Aí uma semana que eu estava na loja eu disse não, isso aqui não dá para mim, não é melhor eu estudar, né? E aí depois eu fui trabalhar em banco, estagiei, trabalhei, e aí eu vi, não, esse trabalho, né, não tem muito a ver comigo, eu preciso criar, eu preciso de um lugar mais dinâmico. Foi quando eu encontrei a docência, né, comecei a dar aula ainda trabalhando no banco, e eu disse, não, é isso que eu quero, esse ambiente dinâmico, é interagir com os alunos, é todo dia algo novo, né, mesmo você dando a mesma aula em salas distintas, é um novo ambiente. Então, me brilhou os olhos, né? A academia, o ensino, a docência, a pesquisa. Eu fui enveredando por isso e fiz uma transição de carreiras. Em 2011, eu já dava aula em faculdade, trabalhava no banco e tinha uma vida toda estabilizada, mas eu via que se eu quisesse seguir na docência, eu tinha que fazer algo a mais, né? Eu queria ser um professor Referência. completo, né? E aí foi quando surgiu uma oportunidade de se lançar num projeto internacional e me desfiz de tudo, vendi o pouco que eu tinha, né, pedi conta dos empregos que eu tinha e fui embora para a França, sem saber muito bem o francês, mas sendo aceito pela universidade francesa, a segunda maior universidade da França, com a bolsa de estudos, né, e a oportunidade de fazer uma migração também de curso também, né? Eu me sinto economista, né? Porque a minha base é essa capacidade de ter uma visão macro dos processos da economia como um todo. Isso faz parte de mim, mas o sonho que é da gestão eu pude conseguir, né, nessa transição de carreira. Eu escolhi estar na gestão, escolhi estudar sobre gestão, sobre a logística, né, especificamente, mas o meu curso era na área de gestão. Então, eu tive uma transição que foi árdua, porque era uma nova língua e uma nova área de conhecimento, né? Apesar de ter muitas similaridades, economia com a administração, né, os conceitos básicos não são os mesmos, né? Até que eu estava terminando o mestrado, aí a coordenadora do curso, já estava escrevendo sobre Porto, né? Só que com a tendência mais para o desenvolvimento, né? E aí a coordenadora do curso lá do mestrado disse: você tem que se decidir o que você quer. Se você quer continuar na economia ou se você quer ir para a gestão, né? Então eu tive que até me reconfigurar em termos, né, do processo cognitivo, do conhecimento, mas aí foi a escolha correta que eu tive, que eu fiz, né, com muita dificuldade. Eu achava que eu não ia terminar o mestrado, até imaginei voltar, algumas vezes eu não vou voltar, estou perdendo meu tempo aqui por conta da língua, da cobrança, né, a academia francesa é muito exigente, e aí foi bem penoso, mas graças a Deus eu consegui findar e ser convidado a fazer um doutorado lá nessa universidade, o que me estendeu lá mais 5 anos. Então, foi uma grande relação de conhecimento. Então, a questão de trabalhar com o porto, com a área portuária, veio daí. Na realidade, quando eu faço o meu primeiro mestrado, ainda em Fortaleza, na UFC, lá no CAEM, né, que é uma referência na área de economia, eu escrevi sobre os investimentos em infraestrutura. Naquele momento ali foi a minha transição também no sentido do olhar para o transporte, para a logística, né? Naquele momento eu tinha algo que ainda tenho até hoje, que é entender os investimentos em transporte como sendo molas mestre no desenvolvimento de regiões, de cidades, de estados, né? Então essa conexão lá do meu primeiro mestrado em 2007, essa conexão, esse insight que eu tive é o mesmo que eu tenho hoje com relação ao Porto de Luiz Correia para o estado do Piauí.
Então, alguns anos se passaram, mas o meu entendimento, a minha compreensão que eu construí lá nesse primeiro mestrado era que uma infraestrutura como um porto, um aeroporto, estradas, né, elas são capazes de induzir o desenvolvimento. Você falou de porto e aeroporto. Recentemente tivemos a visita do ministro, né, dos portos e aeroportos, e teve uma parceria com o governo do estado. O que significou esse convênio? O que isso está trazendo de impacto, de diferente para o Porto Piauí? Eu vou até pedir um parênteses, porque para responder essa pergunta, eu acho que é importante eu dizer o porquê que eu vim para o Piauí, né, que tem tudo a ver com essa pergunta. Né? Então, eu tinha uma vida, de novo, né, eu me lanço em alguns projetos meio assim né, no escuro. Eu acho que isso é uma coisa que me faz me sentir vivo. Né? Eu tinha uma vida muito equilibrada lá em Fortaleza, eu era diretor-geral de uma agência marítima que trata de operações portuárias, então eu frequentava os 2 portos do estado do Ceará diuturnamente, e também era representante de um armador, de uma empresa de navegação no Nordeste, Norte e Nordeste. Então, eu tinha uma vida muito equilibrada, trabalhava na beira-mar de Fortaleza, morava a 1 quilômetro do meu trabalho, às vezes ia de bicicleta, às vezes ia andando, né, e trabalhando com vista para o mar. Então, assim, a minha vida estava muito equilibrada. E aí, um determinado dia, eu sou convidado a entrar num processo seletivo, né, para o cargo de diretor comercial, hoje é diretor de desenvolvimento de novos negócios, e para vir para o Piauí. Até então, eu nunca tinha vindo ao Piauí, né, mesmo morando no estado Tão vizinho, pertinho. tão pertinho. Barra Grande estava nas minhas listas Sim. de viagem, mas nunca tinha concretizado, né? E aí o processo seletivo ocorre, eu sou convidado a vir para cá, aceito, sem nunca vir, começo a trabalhar sem ter colocado o pé aqui ainda, né? Então não conhecia, não tinha nenhum amigo, nenhum familiar e nem tinha nunca conhecido. Mas à distância eu acompanhava, né? A gestão do estado já acompanhava, o Porto já era algo que eu já acompanhava, né? Há mais de quase 15 anos eu vivo e respiro o Porto, e aí a minha escolha foi basicamente por 2 motivos, né? Pela construção do porto, pelo projeto. Não se constrói um porto todo dia, não só no Brasil, mas no mundo. É difícil um projeto portuário, e ter a oportunidade de estar em um projeto dessa magnitude é algo histórico para mim. Eu queria viver isso, queria participar dessa construção. E a outra é ter a confiança no modelo de gestão que o Estado tem, né? Então, é um modelo que tem sido admirado no Brasil todo, e eu me via dentro desse processo, né? Então, eu entendo que essa construção desse porto não é só o porto em si, não é só um lugar de passagem de mercadoria, é um projeto de desenvolvimento de um Estado. E aí, com relação ao evento que teve, que foi um evento histórico, né? Eu até brinquei com meus colegas que se eu fosse piauiense, eu tinha chorado no evento, né? Mas o momento foi emocionante até para um cearense, né? Até para alguém que não é do estado, porque foi algo histórico que foi entregue, né? Foi um cais que foi entregue, um cais que foi produzido num tempo recorde, um projeto que tem superado todas as barreiras de entregas de velocidade. Então, essa é uma marca importante desse projeto. E a outra, a reinauguração de um aeroporto, que é fruto de uma PPP, que mostra aí a capacidade do Estado de atrair o capital privado e de realizar algo em conjunto com o capital privado. Isso não é fácil, uma construção dessa natureza. Normalmente, os estados, os governos, de modo geral, eles não gozam de credibilidade, e as empresas não costumam fazer parcerias com o poder público. Então, o aeroporto de Parnaíba é fruto de uma PPP, um projeto do governo do estado com uma empresa privada, que foi inaugurado. O aeroporto está belíssimo, né? E aí, a partir de agora, é a busca de novas linhas, né? Já foi, em setembro, já inicia uma linha
para minha cidade natal, Fortaleza, Parnaíba, né? Parece que foi construído para mim. Agora eu entendi por que você estava querendo Eu não chorar. tenho nada a ver com essa escolha, mas eu fiquei feliz. Então, mas aí você falou dessa parceria público-privada. Como que é a administração da Porto Piauí? Bem, essa é uma boa pergunta. Isso é até a minha tese de doutorado, né? E aí eu vou também fazer um pouco de retroceder no tempo. Né? Quando eu vou estudar, decido estudar fora, eu nunca tive o sonho. Eu sou nordestino raiz, né? Eu sou brasileiro raiz, nordestino raiz. Quando eu decidi estudar fora, eu nunca tive o sonho de deixar o país, né? E lá fora, na França, lá, a coordenadora até falou que os brasileiros tinham essa característica, de modo geral, assim, que passaram pelo mesmo laboratório que eu, que era de estudar e voltar para o seu país, né? Isso era muito claro para mim. Eu queria estudar, eu fui para lá para estudar, para absorver o conhecimento, né, máximo que houvesse naquela área de porto, de transporte, de logística, e voltar para o meu estado e contribuir com o meu estado. É tanto que eu faço um mestrado lá fora, né? O meu segundo mestrado lá na França foi sobre o Porto do Pecém, sobre a ZPE especificamente do Pecém, e sobre um modelo de gestão portuária e um case Porto do Pecém, Porto de Rotterdam e o porto da cidade que eu morava, que era Marselha. Então, eu passei aí bons anos estudando e mergulhando sobre modelo de gestão portuária, né? E quando eu soube que aí eu não contribuí com essa construção, mas quando eu soube que o modelo que foi escolhido para o Porto de Luiz Correia foi o mesmo do Pecém, eu vi algo a mais aqui, né? Porque no Brasil existe praticamente, são dois modelos de gestão portuária, ou, né, de estrutura de gestão. Ou é um porto organizado, que é um porto público, e aí ele é federal, porque cria-se uma empresa, que é uma companhia docas, para gerar o porto. Uhum. Ou você tem um TUP, que é um terminal de utilização privada, é um porto que tem uma característica mais moderna, que conversa melhor com o capital privado, que ele é mais eficiente em termos de gestão, né, porque busca essa conexão com o capital privado, com operadores portuários, com terminais, que trazem para a estrutura o que há de mais moderno. Então, o estado do Piauí teve, né, na minha compreensão, essa boa tomada de decisão, que foi instituir o Porto de Luiz Correia como um TUP. Né? Então, você tem um terminal de utilização privada, onde a companhia, o Estado, ele é reconhecido como uma autoridade portuária, ele é o gestor, é como se fosse um gestor de condomínio. Sim. Ele não vai fazer operação, ele não vai ter terminais, ele vai gerir, é o landlord, né, que é o dono da terra. Ele vai gerir todo aquele ecossistema, que é um ecossistema muito complexo, porque envolve muitos atores, são muitos stakeholders dentro de um porto, né? Então, o Porto de Luiz Correia, ele nasce com essa concepção moderna, né? E isso também é algo que me estimulou também a fazer parte de um projeto que tem essa compreensão moderna, né? Provavelmente, se fosse um modelo de porto organizado, eu não tinha vindo para o Piauí, porque, com todo respeito às companhias docas que tem no Brasil, reconhecidamente elas são, né, elas têm uma certa forma, uma mancha na gestão, porque não tem modelos de gestão tão eficientes quanto os TUPs. E até, né, para mudar isso é um pouco complicado, essa adaptação a novos modelos, né? Exatamente. Tu respondeu justamente o que eu ia perguntar. Para quem está de fora, pode parecer estranho investir numa empresa, ou uma empresa investir num ativo público, né? Então, como é que funcionaria esse modelo? Por que uma empresa privada investiria num porto público como esse? Olha, mas tu já mas essa é uma pergunta muito boa. Inclusive, permita-me vender o meu peixe, que é vender o porto. Né? É comercial, né? Vou fazer de novo, a gente finge que não aconteceu. Vamos lá. Igor, para quem está de fora, pode parecer estranho uma empresa investir num ativo público. Como é que funciona esse modelo e qual o retorno que uma empresa privada tem quando ela investe num porto
público desse, que tem essa gestão pública, apesar de ter As atividades essas serem atividades desenvolvidas de forma privada. Perfeito, bem, excelente. Eu entendo que esse assunto portuário, né, de modo geral, ele é muito pouco conhecido, isso é natural, né? Então, aqui também é uma oportunidade da gente esmiuçar esse assunto, né, e compartilhar com a sociedade, com o estado do Piauí, do que se trata um porto, de como é que ele é gerido, né? Essa é uma grande caixa preta que poucas pessoas têm esse conhecimento. Então, aqui é uma forma da gente também tornar isso público, né? Então, veja bem, um TUP, né, que é um porto de utilização privada, o próprio nome dele já está dizendo, né, que ele tem um viés privado. E isso não é só na nomenclatura. Entendemos a nossa área lá em Luiz Correia, né, como sendo um grande loteamento, e cada gleba, cada lote, uma oportunidade de negócio. Então, hoje lá temos um terminal, um parque de tancagem, que é uma estrutura para receber combustível, né? Um parque de hidrogênio e amônia verde, que é para receber hidrogênio e amônia verde, armazenar, e quando o navio atracar, você passar essa carga para dentro do navio. Isso que eu estou falando, esses lotes que eu estou falando, esses negócios, a gente chama de terminais, dentro de uma área portuária. Então, eu já tenho um investidor para o terminal de amônia e hidrogênio verde, eu já tenho um investidor para o terminal de combustível, eu já tenho um terminal de cargas e container dentro da minha área, dentro dessa área, onde o sócio majoritário é o governo do estado do Piauí. Quando eu falo governo, eu estou falando o estado do Piauí, a população do estado do Piauí tem hoje tem 99,9%, porque o estado ainda não vendeu nenhuma participação acionária. Sim. Mas isso é possível. E isso também queremos fazer, como o Porto do Pecém no Ceará, que vendeu 30% do seu ativo, do seu porto, para o Porto de Rotterdam. Então, essa possibilidade ela está na mesa, né? Desde que um grande investidor queira investir no projeto. Provavelmente isso vai acontecer, né, dado as negociações que temos tratado, das apresentações e das vendas que nós temos feito, né, com muito afinco, sobretudo na figura do nosso presidente hoje da companhia, que é o senhor Raimundo Dias, que tem apresentado ao mundo todo a oportunidade de investir no Piauí. Mas só pelo fato de hoje nós termos pelo menos 3 negócios certos dentro do porto, mesmo o porto ainda, né, a parte offshore, aquela parte que está lá no mar, ela não está operacional ainda, porque está no processo de licenciamento ambiental, mesmo a gente não tendo aquela parte lá, em alto mar, funcionando ainda, a gente já tem essas áreas negociadas. Isso quer dizer que denota 2 coisas importantes. Uma é, o projeto é sério, e o capital privado internacional já reconhece o projeto. E a outra é que o capital privado reconhece na atual gestão hoje do Estado a seriedade dos compromissos firmados. Mesmo nós oferecendo garantias, que é a segurança jurídica, né? Ninguém vai investir 400, 500 milhões em um terminal sem ter a garantia de que nos próximos 10, 20 anos aquele negócio ainda estará com ele, né? Mas oferecer segurança jurídica também está atrelado com a credibilidade que o Estado goza hoje. Sim. Então, são essas 2 coisas. O modelo TUP permite que a gente conceda, e o nome é conceder, não é vender, eu estou concedendo o uso da terra por 25 anos, né, que pode ser renovável. Então, o empresário ele quer saber disso. E outra coisa é quais são as condições do projeto. O projeto ele é crível, ele é viável. Então, se esses investidores nacionais e internacionais já estão no nosso porto, isso para nós é uma ratificação de que o projeto ele é sério, que ele está bem estruturado, que ele está bem elaborado. Isso é uma marca do projeto do Porto de Luiz Correia. E você falou no início da sua fala que é importante divulgar isso para esse público, nossa audiência, que são jovens, que têm pouco conhecimento da importância, ou não entendem ainda a importância do funcionamento desse porto no estado.
Então, se você falou que a gente já tem grandes investimentos, né, e que não só empresas privadas fora do país estão investindo aqui porque acreditam, então que oportunidades de emprego o Porto vai trazer para esses jovens? Bem, são tantas que eu tenho até dificuldade de processar, O pessoal está esperando, eles estão ansiosos para saber o que é que o mercado está oferecendo para eles. Quando eu cheguei, eu vou contar uma historinha quando eu cheguei aqui, né? Quando eu cheguei em Parnaíba, tudo novo para mim, a cidade muito agradável, né? Mas como eu vim sem automóvel, quando eu cheguei aqui, eu comecei a andar de Ubs, né? E o Ubs é uma oportunidade de você conversar, de você conhecer a cidade, perguntar como é. E eu sempre caía na esparrela, né, de dizer o que eu vim fazer no Piauí. Por que eu digo isso? Porque todos os motoristas que eu adentrei, os carros diziam para mim: volte para a sua cidade, você está perdendo o seu tempo no Piauí. Até que depois do terceiro eu disse: eu não vou mais falar o que eu estou fazendo aqui, porque eu ainda estava naquele momento de chegar, e é lógico que sempre tem uma dúvida também, né? Assim, pô, será que eu fiz uma boa escolha? Será que, né? Pô, eu deixei uma carreira estabilizada, estava muito bem, e aí eu disse: não vou mais falar. Mas aí todos diziam: esse Porto não vai sair, esse Porto, né? Essa é uma história que a gente já está cansado de ouvir, e tal, e tal, e tal. Mas, superada essa fase, né? Superada essa fase de compreender como é que é o entendimento das pessoas sobre o Porto, né? E é lógico que a gente respeita, que a gente tem que entender para poder conviver, né, com essa descrença sobre um projeto, né? Mas Igor, vou só abrir uma aspas na sua fala. O Porto Piauí, que antigamente é o Porto do Luiz Correia, ele foi projetado em 1960, no século passado. Essa geração nem ouviu falar de Porto, né? Tiveram várias tentativas de ativar, de começar novamente, né? Acho que, na verdade, acho que não foi em 1960 quando ele começou as primeiras obras, mas ele já tinha sido pensado lá antes, ou seja, mais de 60 anos, né? Gerações ouvindo a história de que esse porto vai funcionar. Esse porto vai funcionar, né? Então, de repente, você chegar e dizer: agora o porto está funcionando. Agora é sério. Né? Então, assim, acredito até que isso seja um desafio, e aí é a minha próxima pergunta, porque como você mesmo colocou, as pessoas não acreditam, principalmente a geração mais antiga. Eles já ouviram tantas promessas, né, que esse porto ia trazer emprego, que o porto ia trazer novos negócios, novas oportunidades e nada, né? Então, é um fato, né? Mas aí além de ser um profissional na área portuária, eu também eu tenho um DNA de professor também, de pesquisador, né? Então, eu sempre busco me deparar com o problema e tentar buscar soluções para o problema, né? E ano passado, a pasta de comunicação estava na minha diretoria, né? Esse ano a gente fez umas reconfigurações, ela saiu. Mas eu ficava refletindo como eu devo me comunicar, como eu devo desconstruir esses paradigmas, né, que não são aleatórios, eles estão baseados em fatos e contra fatos. Não, né? tem argumentos. Não tem argumentos. Mas aí, assim, eu ficava eu gosto de ter problemas que ficam, né, povoando o meu cérebro para me buscar soluções para ele, né? Até que eu estarei dando uma palestra aqui em Teresina para um grupo de empresários. Eu disse: como é que eu vou falar, como é que eu vou justificar um porto, como é que, né, que tipo de argumento eu vou usar? E aí, assim, o melhor argumento é ir lá na minha história, assim, é ir lá no Ceará, ver e compartilhar o que aconteceu com o Porto do Pecém e trazer para cá, para o Piauí. Então, eu comecei a fazer pesquisas históricas de jornal e eu vi, assim, críticas as maiores possíveis sobre o Porto do Pecém, e com problema a mais sobre o Porto do Pecém, porque o estado, Fortaleza, já tinha um porto. Como é que o governo da época conseguiu justificar para a sociedade fazer um novo porto
Se já tinham, Uhum. dizer para as pessoas que o que tinha lá era ineficiente, que não ia suprir as necessidades do Estado, como é que ele ia comunicar isso? Né? Acabou que ele não comunicou, ele simplesmente foi fazendo. Né? E o Estado do Piauí, a atual gestão, ela busca muito se comunicar com a sociedade, busca muito ouvir, busca muito fazer o que a gente chama na teoria de mitigar o conflito porto-cidade, que é me relacionar com o entorno do porto, com a sociedade, né? Que é isso que eu estou fazendo aqui agora, se comunicar, apresentar. O Estado do Ceará não teve isso. Ele não se comunicou, ele simplesmente, né, como se diz, né, de forma dos coronéis, né, do Ceará, Foi e lá fez e impôs, né? Mas, assim, teve uma série de problemas, uma série. Né? Tem matérias com 5 anos, 10 anos da inauguração do Porto, o Porto ainda não tinha dito a que veio, o porquê o investimento milionário. Aí, hoje, 20 anos, se olha para o Porto do Pecém, que é a maior mola desenvolvedora do estado do Piauí, ou desculpa, do Ceará. As maiores empresas do estado estão lá. Uma única empresa que chegou lá aumentou o PIB industrial do estado em 50%. Então, você imagina uma empresa chegar e dobrar toda a produção industrial por conta de um porto. Eu tive com o CEO dessa empresa, da siderúrgica lá, entrevistei ele na minha tese de doutorado, perguntei por que vim para o Ceará. A primeira coisa que ele disse, porque tem um porto. E aí toda a minha construção intelectual ficou muito clara para mim. Ou seja, o estado do Ceará hoje produz siderúrgica sem ter 1 grama de minério. O estado não tem minério, que é a matéria-prima básica para fazer placa de aço. Todo o minério da placa de aço que é produzida no Ceará vem lá do Pará. O estado do Piauí tem condições de ter um porto. O estado do Piauí, a 170 quilômetros, em Piripiri, tem minério. Tem minério. A gente também exporta grãos, né? Tem uma grande produção de grãos e até então não tinha como exportar porque não tínhamos um porto. Exatamente. Ou seja, o porto hoje é importante para fazer parte do ecossistema do desenvolvimento do Estado. Exatamente, né? assim, Toda um porto faz parte de todo um contexto, né? Um porto ele não faz sentido por si só, apesar de ter vários portos no mundo que são portos de passagem, né? Mas o porto de Luiz Correia, ele não é só um porto. Para mim, ele é um complexo industrial e portuário, como foi feito no Ceará. Né? O município onde o Porto do Pecém foi construído é um distrito de uma cidade, uma vila de pescadores, que hoje é um parque industrial, né, de referência no Brasil. Tá, dentro da sua função no porto, do seu cargo, você disse que vai se reunir com alguns empresários para vender o seu peixe. Como é que tem sido a aceitação dos empresários? E eu vendo peixe também, porque nós temos um terminal pesqueiro, né? Então, a gente tem o terminal pesqueiro lá. Hoje tem uma área específica, né? A vice-presidente Maria Cristina. Que é a parte que já está funcionando, não é isso? Essa inauguração do cais é um cais multipropósito que também vai atender o terminal pesqueiro, né? Então, o terminal pesqueiro, ele passou pelo processo de licenciamento ambiental, um plano básico ambiental, que foi até contratado junto ao FDPA, uma forma de se aproximar com a academia, né, de Parnaíba e da região. Ele passou por um processo de terraplanagem na área e esse cais que foi construído. Né? Então, agora, a próxima fase é a fase de urbanismo da área, que é as ruas, né, estrutura elétrica, hidráulica, para poder receber os projetos industriais para esse terminal, né? Mas o Estado vai produzir lá uma mini indústria, que é uma UBP, Unidade Básica de Processamento, já para poder atender os pescadores artesanais da região. E aí a beleza desse projeto do porto, que eu sempre entendi que porto não é só porto. E esse projeto ele tem uma beleza muito maior, porque ele é justamente o que eu imagino de porto. E aí ele começou da forma perfeita que nenhum porto no Brasil começou, né? Que é começar produzindo capital humano. Olha só que conexão. Um porto que é para expedir ou receber carga, está vinculado a uma escola. E a Escola do Mar é um projeto assim, de orgulho para qualquer piauiense. Primeiro porque não existe nada no Brasil
semelhante, só vai existir lá fora, tanto que a inspiração foi uma viagem do governador para Portugal e ele viu uma escola. Depois ele viajou para Singapura e viu lá um simulador de navegação que só tem 3 no Brasil, e aí ele decidiu trazer um para Luiz Correia. Então, assim, se você não achar bonito uma escola que tem um simulador de navegação que só tem 3 no Brasil... E encanta, né, os É alunos, de encantar, porque assim, a gente ainda não está operacional o porto, mas daqui a um ano, essas crianças que estão hoje no ensino médio técnico, estudando sobre porto, sobre segurança do trabalho, sobre navegação, sobre logística, daqui a um ano, quando a gente tiver operacional, essas crianças vão ser absorvidas, não só pelo porto, mas pelas indústrias que estarão lá. Então, assim, você tem um terminal pesqueiro para atender a vocação da região, você tem uma escola produzindo capital humano para ser absorvido pelo porto. Então, assim, isso é a maior prova de planejamento, né? Se eu fosse um sheik árabe que fosse construir um porto, eu iria fazer exatamente como o estado do Piauí está fazendo. Porque isso que o estado está fazendo, eu li na academia, eu li na Europa e disse, isso no Brasil não acontece. Aí, quando eu chego no Piauí, eu vejo isso acontecendo. Né? Eu não posso nem dizer que eu influenciei isso, porque eu nem estava aqui ainda. Então, isso foi um modelo assertivo, né, de começar um porto, uma estrutura, é um porto urbano, então, assim, nós temos as dificuldades, não é fácil o projeto, não é um projeto fácil, é por isso que a gente precisa do apoio da sociedade, né? Luiz Correia, ela foi se desenvolvendo, as pessoas foram avançando para a área, né, uma área que é do governo federal, né, as pessoas foram instalando-se habitações, unidades habitacionais, o porto, a área foi sendo estrangulada e hoje a gente está tendo esse trabalho, né, de convencimento das pessoas, de desapropriação para que o projeto possa acontecer. Né? Então, assim, não é um projeto simplório. Meio, né? Exatamente. E, de certa forma, todas essas pessoas, né, Luiz Correia, Parnaíba, mas não só, né, o Piauí todo será absorvido por esse projeto, né, porque os investimentos são na magnitude de bilhões, né, da casa de dezenas de bilhões. Então, tudo isso vai gerar um impacto em cadeia, né, são as externalidades positivas para todo o Estado. E quando o governador disse que não quer que o grão, a soja e o milho saia pelo porto de Itaqui, né, quando o governador diz que não quer que o minério do Piauí saia pelo porto do Pecém, ele quer dizer que toda essa riqueza que pertence à sociedade piauiense seja internalizada, e ela só vai ser internalizada quando se tiver um porto. É o que a gente chama na economia de vazamentos. Então, pelo fato do Piauí não ter um porto, existe vazamento de riqueza, é como se a riqueza do Piauí saísse pelos ralos, exatamente, porque esse grão que sair de Uruçuí, por exemplo, aí você vai acompanhando coisas parecem básicas. Você vê um caminhão que vai, ao longo da estrada, ele vai parando com a carga, ele vai dando manutenção no caminhão, esse motorista vai se alimentando, esse motorista ele vai dormindo, ele vai contratando serviços, ele vai armazenando essa carga. Tudo que eu estou falando são empregos que são gerados. Né? Então, o transporte, ele é um forte gerador de emprego, porque não é o que você está vendo, não é só um caminhão, é tudo que tem por trás de um caminhão, da pessoa, dos serviços que tem atrelados a ele, da necessidade de armazenamento, da capacidade de você ter indústrias para agregar valor a essa soja, por exemplo, uma esmagadora, uma indústria de produzir óleo de soja, por exemplo, transformar isso em ração. São várias coisas que estão atreladas a um porto e essa capacidade de você tratar as suas cargas, tanto para exportar como também para importar. E diretos, oportunidades diretas para os nossos alunos de administração, engenharia, direito, para eles estarem nesse mercado daqui a 4, 5 anos. Assim, Porto é uma área tão abrangente, tão complexa, que é até difícil a gente dizer assim, vai surgir oportunidades para administração. Isso é fato, né? Porque eu sou administrador e estou num porto. Né? Então, é fato, mas assim, todas as engenharias serão demandadas, todas as áreas das biologias serão demandadas, né? Com as licenças ambientais, com os estudos ambientais. O porto tem essa cara verde, porque nós estamos em uma APA, então nós entendemos
que precisamos ser verde, e aí nós nos colocamos no mercado como o primeiro porto verde do Brasil, isso também é algo, né, a se destacar. Então, você tem toda uma necessidade de mão de obra. Por exemplo, a gente hoje, dentro do porto, está formando pessoas, né? Eu vim do Ceará porque as minhas competências ainda não existem no Piauí, mas a gente está estruturando, né? O nosso presidente tem sugerido criação de cursos na área. A Escola do Mar já está produzindo. Então, daqui a alguns anos, não vai precisar vir pessoas de fora para poder atuar no porto. As pessoas serão formadas, né? Então, falei das engenharias, das áreas de exatas, química, né? Com toda essa parte industrial, engenharia de produção, são muitas oportunidades, né? Porque um porto ele não demanda só uma qualificação. Cada diretoria, basicamente, dentro do porto, é uma infinidade de competências que são necessárias para poder você, né, poder lidar. Então, eu tenho um navio que tem lá a tripulação, que tem engenheiro mecânico, você tem serviço de manutenção a um navio, você tem... Um navio é uma fábrica flutuante. Ele tem necessidades como qualquer uma fábrica. Então, desde o alimento dos tripulantes, que é o rancho, as manutenções a óleo, a serviços médicos, né? Eu já levei médico para dentro de navio, né? Lá na Covid. Ou então o cara tem um problema, o cara lá, o serralheiro, caiu farpas de ferro no olho, e aí eu tive que ir atrás do médico. Então, assim, o que tem a ver um médico com um porto? Mas é uma demanda, existe um médico que atende tripulante de navio. E aí vem a nossa quarta pergunta, Clara. Nosso quarto ponto, né? Ele que é sobre gestão ajustando aí. de pessoas e liderança. Tu foi respondendo as perguntas de uma maneira muito fluida. Como é que tu trabalha com pessoas de diferentes áreas, diferentes perfis? Como é que tu lida isso no ambiente portuário? Tu lida com muita pressão, né? As pessoas, elas sofrem pressão e com isso tu também, por ser diretor, né? Como é que tu alinha isso no teu dia a dia? Como é que tu faz reuniões? Tu lida diretamente com elas? Tu terceiriza? Tu delega? Excelente pergunta. É uma grande reflexão que eu faço, assim, porque eu sempre estive na iniciativa privada, né, com exceção de um período de tempo que eu lecionei numa universidade pública no Ceará, um estadual. Sempre eu tive um ritmo de trabalho muito privado, né, muito de entregas, muito de eficiência. E um dos medos que eu tinha quando eu decidi vir para o Piauí era trabalhar em uma empresa pública. Eu tinha medo de ser contaminado negativamente, né, pelo vírus do funcionário público, aquele cara que não tem entregas, aquele cara que não está buscando eficiência, que não é proativo. Mas aí, quando eu cheguei aqui, isso foi muito fácil, desmistificado, porque o ritmo de trabalho dentro da Companhia Porto Piauí ele é muito privado, né? Porque tem um lema que eu aprendi aqui, o Piauí tem pressa, né? Então, a gestão estadual tem pressa, consequentemente, a Investe Piauí tem pressa, consequentemente, o meu presidente tem pressa. Então, essa escala, ela vai vir até chegar a mim, né? Então, a gente trabalha num ritmo muito acelerado, né? Eu saí da operação portuária, né? Porque, assim, tem as coisas que vale a pena ser compartilhada, é que Porto não para. Então, eu passei bons anos sem ter férias e sem saber a distinção entre um domingo, um feriado e uma quarta-feira, né? Porque navio não para. Assim, eu subi em navio 2, 3 horas da manhã, né? Então, assim, é um ritmo muito acelerado. E eu tinha uma equipe. E como você está numa pressão muito grande, às vezes essa pressão faz você criar um cano de escape, que é jogar ou você ter um tratamento mais desumano com os colaboradores, né? A minha equipe anterior era formada por homens, então, assim, existia uma relação muito masculinizada, e que esse é um ambiente portuário, ele é muito masculinizado,
E eu também entendia que eu não poderia passar toda a carga de pressão que eu recebia para os meus colaboradores, porque eu ia criar um clima caótico, né? Eu não ia conseguir gerir, né? Então, eu sempre me coloquei como sendo um amortecedor, né? De receber a pressão, de gerir ela, às vezes até um funcionário no calor do momento me responder mal e eu não responder, porque eu sabia que aquilo ali ia ser uma bola de neve. Então, no outro momento, quando a poeira baixasse, sentava e dizia, ó, isso aqui foi errado, e normalmente eles sentiram que foram, né, que não trataram de forma cordial, e aí muitas vezes pedia desculpa. Quando eu venho para Porto Piauí, eu trago isso, né, eu trago esse regime de trabalho privado, né, que eu tenho que ficar me policiando, porque eu acho estranho sair 5 horas da tarde, né, mas a gente tem que se policiar porque tem uma equipe, que as pessoas têm família, né, e eu fui muito assim, a minha família, os meus amigos, tudo, praticamente tudo relacionado ao meu trabalho, ao porto, né, ao que eu faço. Então, é a minha vida. Então, eu estar num cais, eu estar num porto um sábado, um domingo, para mim isso não traz nenhum impacto negativo, né, porque aquilo faz parte da minha vida, é uma escolha, né. Então, eu tenho muito essa questão do trabalho como uma escolha de vida. Eu escolhi estar, eu escolhi fazer parte, né? Então, uma vez que você escolhe algo, você abraça algo, você não pode ficar criticando algo. Então, eu também sou um ouvinte também dos meus colaboradores de ouvir crítica e tentar minimizar essas críticas, de tentar passar um verniz sobre alguns pontos que não são tão legais ou algumas críticas que têm fundamentação, mas que eu não posso dar vazão a elas. Mas se para predispõe a escutar justamente para não ter esse ruído na Exatamente. comunicação. E eu aqui no Piauí tive a oportunidade de fazer seleção e contratar pessoas, né? Esse é um ponto importante que também a gente deve se destacar, que do mesmo jeito que eu estou no projeto, as pessoas que trabalham comigo também estão. Ou seja, eu fui selecionado para estar aqui. Sim. Eu passei por um processo de currículo, de entrevista, e as pessoas que trabalham comigo também, né? Então, assim, o convite para os jovens piauienses trabalhar no Porto é que eles se qualifiquem, porque provavelmente as oportunidades vão surgir não só no Porto especificamente, mas sobretudo e muito mais nas empresas que estarão gravitando ali ao nosso redor. Mas uma coisa é certa, as empresas vão demandar qualificação. E aí eu estou falando de uma língua inglesa, por exemplo, no Porto é fundamental você ter uma segunda língua, né? E ter uma qualificação que, se você puder puxar para né? Por exemplo, aqui o ICEV tem um curso de direito, por exemplo. Então, o direito portuário e marítimo é uma área muito pouco explorada no Brasil, né? A logística portuária. Por isso que eu fui estudar fora, porque não tem curso no Brasil de logística portuária. Então, eu fui estudar na França, eu fui para a França por conta que lá tinha um laboratório com décadas que eles estudam isso. Então, no Brasil não tem um mestrado sobre porto no Brasil, né? Então, essa qualificação de buscar fora, hoje tem um online que você pode fazer cursos no mundo todo. Sim. Então, uma coisa que eu destaco, né? As pessoas que hoje estão trabalhando comigo, infelizmente, eu não consegui contratar no Piauí, por quê? Porque não tinha experiência e não tinha nenhuma qualificação na área portuária. Então, eu não tenho como contratar um advogado. Hoje eu tenho uma advogada na minha equipe que ela precisa fazer contratos, desenhar contratos de arrendamento portuário. Como é que eu vou contratar uma pessoa? Eu não sou advogado, eu não tenho. Normalmente eu contrato pessoas que me completam. Então a minha equipe ela é multi-tarefas, porque o pouco que eu sei eu preciso somar com outras pessoas, né? Mas agora, nesse momento que a gente está com a nossa casa, que foi inaugurada semana passada, porque a sede do Porto também, ela foi inaugurada, não só o cais, não só o aeroporto, o governador esteve lá na nossa sala, verificando se a gente estava trabalhando, bateu na porta, entrou na sala. Então agora vocês estão com sede própria, porque inicialmente vocês estavam na ZPE, não é isso? Exatamente. Então a gente está com casa própria, né?
e com um auditório, com estrutura. O nosso presidente, o governador, convidou a sociedade aí. Estamos nos sentindo convidados, né? Com certeza. Quero muito, né, o ICEV, mas não só ICEV, grupos de todas as regiões do Piauí nos visitando. A gente tem um programa belíssimo, né, que, modesta à parte, eu instituí esse programa, que é o Porto na Escola, né. É um projeto que busca aproximar a academia, aproximar as pessoas, não só acadêmicos, mas também ensino médio, e a sociedade de modo geral. A gente tem um programa de receber as pessoas, de fazer uma visita no Porto, e agora com casa, eu ia para as instituições, né? Então eu estive lá em Parnaíba, visitando a escola do ICEV, lá em Parnaíba, fiz uma palestra para os alunos de ensino médio. Lá é o SEV, né? Concursos, SEV ensino médio. Exatamente, então foi uma experiência, aí depois a gente foi lá no Porto com os alunos. Então, a gente recebe muitos grupos já, mas é o convite, eu estou estendendo aqui para, né, para qualquer pessoa de modo geral, assim, quem tenha dúvida, eu tenho dúvida no Porto, eu tenho crítica, vá lá, nos visite, entre em contato com a gente, vá conhecer o Porto. Vamos né? estruturar esse projeto, Vicky, Porto na Escola. Jogar aqui. Então, sobre tudo isso que tu falou, meu Deus, eu acho que criaram mais 30 perguntas na minha cabeça, mas vou ser sucinta. Que o nosso tempo tá curtíssimo. O que é que tu enxerga de futuro pro Porto nos próximos 5 ou 10 anos? Porque a gente trabalha com longo prazo, né? E o Porto é um prazo bem longo. Bem longo. Eu vou até repetir as palavras do governador, que ele falou uma coisa que me encheu os olhos, né? Ele falou que provavelmente a gestão dele não vai colher os frutos no Porto. Uhum. E ele ter essa percepção, assim, para mim, que sou um técnico na área, que saber que o governador tem essa compreensão e mesmo assim ele decide fazer, já é algo, né, de tirar o chapéu. Sim. Né? Porque as grandes infraestruturas, elas não trazem retorno no sentido político, porque são obras que demandam um tempo muito grande. Uhum. E o Porto demanda tempo muito grande. Então, você vê o Porto do Pecém, precisou de 20 anos para o Estado hoje tá colhendo os frutos, e as pessoas, ninguém hoje no Ceará critica o Porto. Sim. Ninguém hoje pergunta para que ele serve. Porque ele mostrou depois de 2 décadas. Né? Eu fiz esse levantamento histórico e eu me deparei com uma pesquisa de um Instituto de Pesquisa Econômica do Ceará, fazendo uma relação do PIB do Ceará em 2002 e o PIB do Ceará em 2019, 17 anos depois. Né? Tanto o PIB como tanta riqueza dos municípios que receberam o Porto como do Estado foram multiplicados por 5. E o PIB per capita, que é a renda das pessoas, também foi multiplicada por 5. Eita! Caramba! E se a gente vai para os dados de comércio exterior, são cifras assim, 30, 40, 50 vezes maior. Sim. Com o Porto do Pecém. Então, isso está em dados, isso é estudo, é comprovado estatisticamente. Então, para mim, a relação que eu faço com o Porto de Luiz Correia é a mesma, não tem por que distinguir. Não tem por que diferenciar os impactos no Ceará dos impactos daqui. O impacto é o mesmo. E não só no Ceará. Eu fui no Ceará porque é aqui do lado. Uhum. Mas se eu fosse em qualquer estado da Federação Brasileira ou em qualquer porto no mundo, eu ia chegar na mesma conclusão. Porque um porto, ele não é uma estrutura fechada em si. É uma estrutura aberta para a sociedade. Sim. Então, eu sempre entendi... Tem que ser um sistema aberto, né? Porque é uma política de desenvolvimento. Para esse desenvolvimento econômico do Estado inteiro e regiões. Exatamente. E aí a beleza do Porto de Luiz Correia, onde o Estado decide que será sempre o sócio majoritário. O Estado ele pode reduzir a participação, mas ele nunca pode reduzir menos de 51%. Uhum. Então, ele sempre será o sócio majoritário. Para quê? Para entender que aquele porto faz parte de uma política de atração de investimento. Por exemplo, quando o Estado atrai as indústrias de hidrogênio verde, 2 projetos gigantescos para a ZPE de Parnaíba, né? Só um deles é 20 bilhões de reais. Então, assim, o maior investimento privado industrial no Brasil é em Parnaíba, né? Com decisão de investimento já
batido o martelo. Já É começaram, uma realidade. Já estão né? funcionando nas EPE. Esses projetos, eles só vêm para o Piauí, só veio para o Piauí por conta do Porto de Luiz Corrêa. Sem o Porto, esses projetos não viriam. Isso por si só já responde a pergunta por que o Porto? Para que um Porto? Porque uma série de indústrias, elas ou recebem matéria-prima de fora ou produzem para vender fora. Então, o Porto é a conexão. Então, entendemos que o estado do Piauí hoje ele vive num enclave com o mundo porque ele não se conecta com o mundo. Se ele não se conecta com o mundo, ele não negocia com o mundo. Não desenvolve. E aí ele não desenvolve. Então é uma coisa que vai impactando a outra. Isso é um ciclo que ele pode ser um ciclo positivo, que ele se retroalimenta dele mesmo, né, no sentido que eu tenho um porto, eu tenho indústria, eu tenho emprego, aí mais emprego gera mais indústria, mais consumo, e o porto vai se expandindo. É por isso que o Porto do Pecém, depois que ele passou pela sua inauguração inicial, nunca mais ele parou de construir. Agora eles estão em construção, e estão sempre em construção. Sim. Porque o primeiro pier gerou uma indústria, essa indústria gerou mais negócio, que gera uma outra indústria, e o porto vai expandindo. Né? Então o Porto de Luiz Corrêa, provavelmente, eu tenho quase certeza absoluta, que ele nunca terá uma inauguração final. Ele nunca chegará ao final dele, porque ele vai sendo expandido. Novos pier, novos moles, né, que aquelas pedras, o nome é mole, né, e as pessoas é bom que entendam que aquilo ali não é um espigão, né, Fortaleza tem vários espigões para as pessoas bater foto, para fazer selfie, ali nunca foi um espigão, ali foi um mole, ali sempre foi uma estrutura portuária, né, é uma escolha de sociedade, o estado do Piauí escolheu ter um porto, para poder ter riqueza, né? Bater selfie, ver o pôr do sol, a gente recebe, quer ir lá, marca uma reunião com a gente recebe, você vai ver o pôr do sol, mas você não pode mais acessar aquilo ali, porque aquela área é uma área portuária, como ninguém acessa uma pista de um aeroporto, ninguém questionar, eu não posso acessar a pista do aeroporto, porque não pode, é uma questão de segurança, então ali é uma escolha da sociedade ter um porto. Né? Então, hoje, o estado do Piauí, a sociedade piauiense pode ter o orgulho de dizer, nós temos um porto. Não pode mais ir tirar foto lá nem pescar. Vamos ter que convide também o diretor comercial para ir também. Então, é assim, a gente ainda teria muita coisa para falar, mas não temos mais tempo, mas vamos ter outras oportunidades, vamos tentar levar os nossos alunos para ir conhecer, né, o Porto, e lá a gente poder também... Então, hoje a gente falou, Igor, você falou dos seus desafios e limitações, né, para começar os estudos, você falou da sua transição de carreira aos 30 anos, depois você falou aos 40 a transição de carreira novamente, né, já estava tudo equilibrado e você mudou novamente. De todos esses desafios, uma coisa que me chamou muita atenção é como seus olhos brilham quando você fala do Porto, você fala realmente com paixão, coisa que nem todos os piauienses fazem, né? Viver e respirar o que faz, isso é muito gratificante, né? Isso também é um exemplo um insight do que a gente tirou da nossa conversa de hoje. Você falou de valores, que você veio para cá, a proposta de trazer você para o Piauí, porque ia de encontro com os seus valores, o que você acreditava. Então, você deixou uma vida segura, de equilíbrio, porque você acreditava nisso e isso ia de encontro com os seus valores. Você falou dos grandes investimentos, das oportunidades que o Porto está trazendo para o Piauí, em termos de economia, de oportunidades de emprego, mas que as pessoas têm que estar preparadas para isso, né? Deixou em destaque a segunda língua. O nosso curso de administração, a gente tem a disciplina de inglês do primeiro ao último período, que a gente acha que isso é importante, fazer a diferença, né? E uma coisa que eu achei interessante quando eu fui visitar o site da Porto, é que vocês têm uma frase lá que o futuro chegou e chegou pelo mar,
né? Então, estamos acreditando que esse futuro já começou, né? Não é daqui a 10 anos e que hoje a gente já vai começar a colher frutos. E quem já está preparado já pode fazer parte dessa construção, né? Mais alguma coisa? Acho que foi isso, né? Os grandes insights que você trouxe para a gente hoje. Obrigada por a sua participação, por ter aceitado o nosso convite. E aí eu queria que você deixasse a sua mensagem final para o nosso público. Bem, foi uma grande satisfação estar aqui hoje conversando. A gente pode, conversando, ter insights, né? Insights vão levando a novos insights. Eu estou morando, né? Hoje eu moro em Parnaíba, mas nos próximos meses estarei mudando para Luiz Correia, então vou morar ao lado do porto, né? Literalmente, vou estar em Atalaia. Praticamente dentro do do porto, porto. né? Exatamente, do meu apartamento dá para ver o porto. Então, é um projeto belíssimo, assim, a palavra que a gente deixa para o Piauí, de modo geral, é que as pessoas compreendam melhor, né? Eu acho que crítica sempre é bem recebida, eu acho que vale a pena, eu particularmente sou muito crítico, mas a crítica infundada, ela não constrói, ela destrói, né? E isso tem um impacto muito grande, né? Nós somos seres humanos, nem sempre a gente está blindado para ver uma postagem no Instagram e todos os comentários serem negativos, né? Eu acho que, de modo geral, eu entendo, porque sou nordestino também, a gente tem muito descrédito, né? E é muito mais fácil criticar, mas ao mesmo tempo isso traz algo muito negativo em você não acreditar nas suas próprias forças. É de você não acreditar num governo estadual, num governo federal, é não acreditar em si, né? E quando você não acredita em si, né, você não é motivado a, né? E o governador deixou uma frase que eu achei muito interessante, é que esse projeto é para os piauienses. Só que se os piauienses não acreditarem, as pessoas vão vir de fora e vão se apropriar dele. Então, aí cabe a escolha da sociedade piauiense, da população, acreditar para se apropriar. Porque se não acreditam, o mundo está se apropriando desse projeto. E aí o mundo vai fazer uso do projeto, vai se beneficiar do projeto. Então, essa chamada é para que o piauiense ele se aproprie do projeto. Porque não fará sentido se todas as forças vierem de fora, não só o capital, mas também, né, a mão de obra. Mas para a mão de obra ser absorvida, ela tem que estar preparada para. O Estado está produzindo essa mão de obra com as escolas em tempo integral, né? Mas as pessoas precisam acreditar, eles precisam se direcionar, tá dentro de um planejamento de vida, né? Então, esse é o convite que eu faço, é que a sociedade piauiense, que essa instituição que é tão referência, né, se aproprie do projeto, e do jeito que eu vim de lá para cá, vocês irem também daqui para Luiz Correia e nos visitar lá. Então, esse convite também eu estendo também a toda a sociedade piauiense, né? Hoje, novamente, eu estarei numa palestra com o empresário, mas a próxima eles terão que ir lá, porque nada melhor do que ver, né? E todo mundo que vai lá e vê, muda a concepção. É incrível. Todas as pessoas que a gente recebe lá... Isso aconteceu comigo. Né? É uma desconstrução natural, porque um cais, uma sede, ninguém tem o que questionar, né? Apesar da gente ter lá obras de dragagem que são invisíveis, né? Que é o aprofundamento do leito do rio e do canal no mar, que demandou uma casa de uma dezena de milhões, mas aí você tem um cais, você tem o mole, as pedras, você tem a sede, você tem toda uma estrutura, né? Então, deixo o convite a todos vocês a nos visitarem. Clara, você quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Sua participação, me sinto honrada com uma grande pessoa, um grande empresário. E, mais uma vez, obrigada, professora Silvia, e aos telespectadores. Grandes ensinamentos foram tirados aqui, eu acho que para mim, como estudante, como empresária também, empreendedora, não vi esse universo portuário, já quero abraçar esse universo também. E espere minha visita com outros alunos, com a professora, que com certeza vamos dar um jeito de fazer algum levar projeto. A nossa equipe lá.
Então, obrigada, Obrigada. Igor, obrigada Obrigado pela a você. presença. E continue acompanhando e dando sugestões de novos temas. E não deixe, claro, de deixar um like aí pra gente.